Cá entre nós, a gente pode admitir que Lula acertou muito na estratégia que escolheu para lidar com Donald Trump. E ao mesmo tempo que ele errou feio demais naquela frase infeliz sobre os traficantes de drogas serem vítimas dos usuários. E o que tudo isso tem a ver com a mega operação no Rio contra o Comando Vermelho, sangrenta, que deixou dezenas de mortos e mergulhou a cidade no absoluto caos. Calma, vamos destrinchar os 3 movimentos para entender o que cada um representa a essa altura do campeonato político e eleitoral. A começar pelo golaço de Lula. Sim, talvez Trump ainda desande tudo que parece bem encaminhado até aqui, porque ele é imprevisível. Seu método é o caos e a dobra permanente de apostas. Mas também é fato que Trump gosta de estar perto de quem vence, ou de quem projeta a imagem de ganhador nas disputas. O jornalista Lorival Santana, da CNN Brasil, relatou como esse fator, essa noção que o perdedor é Jair Bolsonaro e Lula é o vitorioso em variadas métricas, fez Trump mudar o tom, associar a tal caça às bruxas ao que Lula passou e superou no Brasil, e a começar a elogiá-lo publicamente, usando termos como vigoroso para se referir ao colega brasileiro. A imagem de vencedor de Lula aos olhos de Trump, a meu ver, tem 2 dimensões. Uma é a externa. O presidente brasileiro seguiu viajando e falando que Trump não poderia ser o ditador do mundo, mesmo com a faca tarifária no pescoço. Escolheu falar que topava negociar a qualquer momento, mas sem ceder de cara ao que Trump vinha pedindo, como fez a União Europeia, por exemplo. E mostrou com números da balança comercial e com encontros na arena internacional que não depende só dos Estados Unidos para manter o Brasil competitivo. Como Trump não quer perder o Brasil de vez para a China, achou melhor dar um passo atrás na retórica agressiva e negociar de verdade. E nesse pedaço da matemática trumpista entram também os preços do café e da carne para os consumidores norte-americanos e o lobby empresarial, claro. A outra dimensão é interna. Lula e o Supremo Tribunal Federal resistiram ao assédio maga e bolsonarista de Trump e de seus assessores mais radicais. O julgamento dos golpistas seguiu, a chance de o Congresso brasileiro aprovar uma anistia está reduzidíssima e Jair Bolsonaro, hoje, tem capital eleitoral, mas a ultradireita brasileira caminha para se reorganizar sem ele e para substituí-lo. Aquela foto de Lula e Trump dando as mãos, sorridentes, como se fossem grandes aliados, selou a virada na relação Brasil e Estados Unidos. Ninguém aqui se engana de achar que Lula e Trump sejam alinhados ideologicamente, certo? Não são. Mas para o bolsonarismo, era importante que eles seguissem como inimigos, como Trump é de Nicolás Maduro e de Gustavo Petro. E isso, neste momento, está muito longe de ser a realidade. Ao contrário, Lula quer se apresentar como um intermediário natural da negociação de Trump com a Venezuela, antes que a coisa acabe em guerra mesmo. E por nunca ter rompido drasticamente com Maduro, Lula realmente tem condições de fazer essa mediação. Pois foi nesse contexto que ele isolou a bola, tipo o Elano naquele pênalti na Copa América em 2011, sabe? Ou pior, fez um gol contra a lá Oséias daquele Palmeiras e Corinthians no Paulistão de 98. Porque ao falar do problema crítico das drogas, que é a desculpa que Trump usa para bombardear barcos e derrubar o governo de Maduro, Lula improvisou e perdeu a mão totalmente ao igualar traficantes com usuários e criminosos com vítimas. Fica aqui comigo que eu vou explicar por que eu acho que, mesmo tendo pedido desculpa, Lula foi tão mal nessa. E como essa mega operação de Cláudio Castro no Rio entra nessa equação. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Para quem não me conhece, eu sou jornalista há mais de 20 anos. Já trabalhei no Estadão, na revista Época, na CNN. Faz 3 anos e meio
que eu tô aqui no meio. Eu sempre falo de política, de segurança pública, de direitos humanos e mais recentemente eu falo também de coisas da vida com a minha amiga Pietra Príncipe no programa Dou-lhe Duas, aqui mesmo no YouTube e em podcast. Tem espectador que me acha a cara da Janja, acredita? Tem outros que me dizem que eu sou a cara da Bjork, elogio que eu amo porque eu sou fã dela. Tem quem fale que eu passo pano pro Lula, mas quando eu critico o governo, aparece sempre alguém dizendo que eu sou da mídia golpista e tal. Faz parte de estar aqui em público. O que eu sou mesmo é completamente apaixonada por jornalismo, por liberdade de expressão e por democracia e troca de ideias. E esses são 3 dos princípios inegociáveis do meio. Se você também considera esses 3 princípios fundamentais, que tal assinar o meio e ajudar a nos financiar? São só R$15 por mês. Olha, gente, se você teve o empenho de ver a fala inteira do Lula, que culminou nessa frase desastrosa sobre traficantes vítimas de usuários, você sabe que o raciocínio estava indo por um caminho razoável. Você pode discordar desse raciocínio feito ali, mas ele tinha uma lógica. Lula estava dizendo, entre outras coisas, que não dá para os Estados Unidos saírem matando supostos traficantes em barquinhos sem submeter aqueles suspeitos a um julgamento e então a uma eventual condenação. Lula também estava dizendo que o tráfico de drogas é um problema que precisa ser tratado em 2 pontas, na do crime e na dos usuários. E foi nesse ponto aqui que ele jogou a bola contra o próprio gol. A frase inteira dele foi a seguinte, abre aspas. Toda vez que a gente fala sobre combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Ou seja, você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra e de gente que compra porque tem gente que vende. Então é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate às drogas. O estrago foi imediato, instantâneo e, honestamente, não dá nem para condenar que os políticos da direita usem esse erro do Lula contra ele, certo? Porque Lula estava em alta e vem dar uma brecha dessa. É claro, como eu sempre digo, políticos politicarão. Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, tudo que é expoente da oposição deitou e rolou nessa frase, que depois Lula classificou como mal colocada. Um estudo da Ativa Web Data Lab aponta que em apenas 10 horas a declaração mobilizou 15.600.000 menções nas redes sociais, sendo que 70% delas foram negativas. No WhatsApp, um levantamento da Palver mostrou que as palavras traficante e facção e os seus derivados atingiram naquele dia o pico histórico de mensagens desde o início do monitoramento. Veja, foi maior do que as menções ao julgamento do Bolsonaro no Supremo. Foi maior também do que a mobilização em torno da PEC da blindagem. E já que a gente está falando de repercussão em redes sociais, vale contar que a foto do encontro do Lula com o Trump, 2 dias depois dessa fala horrorosa sobre os traficantes sendo as vítimas, foi um sucesso de público. A Quest apurou que foram 72 milhões de visualizações e 678 mil menções nas redes sociais sobre a foto, o que superou o recorde anterior, que era daquela foto do Lula de sunga abraçando a Janja, sabe? Acontece que a Quest mostra que, sobre a foto do Lula com o Trump, 54% das menções foram neutras, 26% quer dizer, foram positivas e 20% negativas. Ou seja, não são de um saldo necessariamente positivo para o Lula. Gente, eu recorri a esses levantamentos apenas para ilustrar, né? Porque a gente sabe que nas redes tudo é muito mais inflamado, polarizado e, eventualmente, manipulado. Mas o que acontece ali também não deve ser desprezado porque funciona como um espelho, ainda que de uma imagem um pouco distorcida, do que é a realidade. E a realidade que eu quero discutir tem 2 pontos aqui. Um é que também, segundo a Quest, a violência é o tema que mais preocupa 30% da população. O outro é que a segurança pública é
faz tempo, um calcanhar de Aquiles da esquerda e de Lula. E ele estava num bom momento até nessa área em que é frágil. Isso porque o Lula estava surfando o mau desempenho de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo na lida com o PCC e o crime organizado na crise do metanol nas bebidas. Estava desfrutando também do sucesso daquela ação contra o crime organizado que chegou na Faria Lima e que foi largamente fruto do trabalho dos órgãos federais. E estava ainda na esteira do movimento do seu ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, de um projeto de lei antifacção que Lula podia usar para faturar politicamente em seu discurso. Tudo isso era o caldo em que o governo federal tentaria aprovar a PEC da Segurança Pública, que poderia ser, finalmente, a marca do governo Lula, uma marca que o governo Lula vem procurando. Mas ao improvisar e lançar uma frase tão estapafúrdia, Lula parece não compreender que os brasileiros estão exaustos. Os de esquerda, os de direita, os de centro, os não engajados, quem quer que seja, está todo mundo muito cansado de se sentir inseguro. E a verdade é que, ali na ponta, as pessoas não sabem se a responsabilidade é do governador, do prefeito, de quem quer que seja. A culpa vai ser sempre do governante da vez ali na urna, na hora de votar. No sábado, o bairro onde eu moro aqui em São Paulo teve mais um desses assaltos de motoqueiro armado, à luz do dia, para levar celular. Eles são traficantes? Não sei. São do PCC? Também não sei. O que eu sei é que no quilinho da esquina o assunto era só esse. E a dona do restaurante estava falando para quem quisesse ouvir. Bom, olha aí, a esquerda deve estar feliz, né? Porque gosta de bandido. E não dá sequer para julgar esse entendimento que ela tem das coisas. Porque é verdade que políticos e militantes de esquerda têm o discurso de compreender as dinâmicas da violência a partir da carência social que empurra as pessoas para a vida do crime e da garantia de direitos humanos para os criminosos. Essas visões são legítimas e necessárias para evitar a barbárie de sair encarcerando e matando bandidos sem qualquer critério, só em nome de uma sanha punitivista. Mas é preciso atualizar essa visão na prática e no discurso. Atualizá-la inclui entender que, primeiro, o crime se profissionalizou e se organizou tanto que não dá para tratar qualquer ladrão como aquela pessoa que rouba para comer, certo? Segundo, que o crime se profissionalizou e se organizou tanto que a sociedade, toda a sociedade, quer uma resposta eficaz, rápida e que não dependa exclusivamente dessas reformas sociais profundas e lentas de que o Brasil precisa para se sentir mais seguro. Em terceiro, que tem uma parte expressiva da sociedade que se sente atendida pelo discurso e pelas práticas dos governos de direita nesse setor, que, entre outras, são a de combater a violência com mais violência, de entrar atirando, de aumentar a letalidade policial. A mega operação desta terça-feira no Rio contou com 2.500 agentes de segurança. O secretário de Segurança Pública do Estado fez questão de dizer que não contou com o apoio do governo federal. Cláudio Castro, o governador, disse que o governo Lula se recusou a emprestar blindados das Forças Armadas, argumentando que precisaria de uma GLO para isso. E acrescentou que o Rio está sozinho nessa luta. Essa é a pauta que vai dominar a eleição. Pode escrever. Não vai ter foto com Trump que supere esse assunto, nem teto de gastos. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, só fala disso nas entrevistas e nas palestras que vem dando. Cláudio Castro reforçou o coro. Tarcísio certamente vai tentar capitalizar também, como tentou ao dissociar a crise do metanol do PCC. Eu estive num evento da Prada Assessoria na semana passada, que recebeu o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, para falar de segurança pública. A Prada é um escritório de investimentos e realiza o Fórum de Ideias para discutir boas políticas públicas, independentemente do lado do espectro político de que elas saiam. Pois bem, Casagrande é um governador de centro-esquerda, é do PSB. Tem números importantes para mostrar. Em 2024, o estado teve 852 homicídios e alcançou o melhor resultado nesse índice desde 1996. Pela primeira vez,
o estado registrou menos de 900 casos em um ano. E para você ter uma ideia, em 2011 eram 2.000 homicídios anuais no Espírito Santo, que ocupava o segundo lugar no ranking nacional de estados mais violentos do país. É um exemplo oposto ao da Bahia, que é governada pelo PT e aparece em tudo que é medição como o estado mais violento do Brasil. Mas é também a prova de que dá para fazer política pública de segurança de esquerda e apresentar bons resultados, sem precisar cair num discurso desatualizado, antiquado e sem cair na armadilha de repetir o discurso da direita. Casagrande explica que a saída foi consistência e continuidade nas políticas públicas e foi conciliar um trabalho social com o das polícias, mas muito de perto um com o outro. Não tem muito segredo. Lula vai ser cobrado pelo que fala, pelo que entende e pelo que faz em termos de segurança pública. Muito mais cobrado do que sobre o que fez no cenário internacional. Em sua retratação, ele argumentou que o que ele faz na segurança tem mais peso do que o que ele fala. Na eleição, não é necessariamente assim. E um político experiente como ele já devia saber disso faz tempo. Vem conferir agora o melhor do Meio. Com Plano Premium Mais Cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do Meio, incluindo cursos de História, Política, Inteligência Artificial, Arte e Comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium Mais Cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em nomeio.com.br/seja premium.